A história envolvendo Vinícius Júnior está longe de terminar e continua gerando polêmica, especialmente na Espanha. Recentemente, o jogador do Mallorca fez uma declaração que gerou uma onda de reações. Ele afirmou que gostaria de se enfrentar fisicamente com Vinícius Júnior, provocando uma situação curiosa, já que se fosse o próprio Vini a falar algo do tipo, a repercussão seria certamente ainda maior. Esse episódio levanta a questão sobre até onde a provocação pode ir, especialmente quando se trata de um jogador de destaque como o brasileiro. O clima em torno de Vinícius Júnior continua tenso, especialmente após mais um episódio no jogo entre Real Madrid e Valência. Durante o intervalo da partida, o Real Madrid estava perdendo por 1-0 e Vinícius Júnior enfrentava provocações e insultos de toda a torcida do Mestalla. O impacto psicológico dessas provocações estava evidente e o próprio jogador desabafou com seus companheiros, deixando claro o quanto a pressão estava afetando seu emocional. Já se sabia que ele estava vivendo um momento difícil e muitos temiam que ele pudesse perder o controle a qualquer momento. No segundo tempo, o pior aconteceu. Vinícius Júnior acabou se envolvendo em uma confusão com o goleiro Dmitrievski, empurrando-o e, consequentemente, sendo expulso com um cartão vermelho direto. A expulsão gerou uma série de reações no campo, com seus companheiros correndo para retirar Vinícius de campo rapidamente, pois sabiam que a situação poderia piorar ainda mais. Era um esforço para evitar uma explosão de raiva que poderia comprometer a equipe de maneira irreparável. Esse episódio levanta uma reflexão importante sobre os limites da pressão psicológica a que os jogadores estão sujeitos. Provocações constantes, insultos e a pressão emocional de um jogo tão importante podem afetar profundamente um jogador, independentemente de sua habilidade técnica. Vinícius é, sem dúvida, um craque, mas também é humano. E a questão que se coloca é até que ponto essa pressão pode afetar o seu desempenho e comportamento. A diretoria do Real Madrid, ciente da gravidade da situação, já está se preparando para lidar com as consequências da expulsão de Vinícius Júnior, mas também trabalha nos bastidores para tentar reverter a decisão do árbitro. O clube vai pedir a anulação da expulsão, uma vez que acreditam que a situação foi exacerbada pela pressão que Vinícius vinha enfrentando durante todo o jogo. Em meio a tudo isso, o próximo jogo do Real Madrid será contra o Mallorca, e um dos jogadores desse time, o lateral direito Pablo Maffeo, já se envolveu em provocações contra Vinícius. Em entrevista, Maffeo brincou dizendo que, se tivesse uma chance de lutar contra Vinícius Júnior, ele conseguiria nocauteá-lo em apenas 10 segundos. Essa provocação adiciona ainda mais combustível à tensão que já existe entre os dois jogadores. Pablo Maffeo, que é conhecido por seu estilo de jogo agressivo, comentou que o futebol, para ele, é uma forma de trabalho intenso, mas que, se não fosse jogador, talvez se arriscaria em outro esporte, como o boxe. Ele ainda brincou sobre a possibilidade de se enfrentar com Vinícius Júnior, provocando mais uma vez o atacante do Real Madrid. É evidente que essa provocação apenas aumenta a pressão sobre Vinícius, que já tem enfrentado uma série de desafios tanto dentro quanto fora de campo. A expectativa é que Vinícius Júnior enfrente Maffeo e o Mallorca na Supercopa Espanhola. E, sem dúvida, esse confronto será carregado de tensão. O brasileiro, como sempre, terá a responsabilidade de não ceder às provocações, mesmo diante de situações como essa, onde o limite da provocação foi ultrapassado. O que se espera é que Vinícius consiga se concentrar em seu jogo e não se deixe abalar, demonstrando mais uma vez por que é considerado um dos melhores jogadores do mundo. O jogo contra o Mallorca promete ser ainda mais interessante por conta dessa rivalidade crescente. A torcida e a imprensa estarão de olho, esperando ver se Vinícius Júnior conseguirá manter a calma e se destacar em mais uma partida importante, mesmo com as tensões extracampo e as provocações de adversários. Todos sabem do talento de Vinícius, mas é a sua capacidade de lidar com a pressão que será colocada à prova.
A situação que Vinícius vive é uma mistura de talento e adversidade. Sua habilidade técnica é inquestionável, mas a forma como ele lida com os obstáculos emocionais e psicológicos ao longo de sua carreira também é crucial. No entanto, a pressão das ofensas e provocações tem sido um peso constante. E, como vimos, às vezes isso pode afetar seu comportamento em campo, como aconteceu no jogo contra o Valência. Esse tipo de tensão tem gerado discussões sobre os limites da provocação no futebol. Até onde os adversários podem ir sem ultrapassar o respeito. E como um jogador, por mais talentoso que seja, pode lidar com o estresse constante de ser o alvo de tantas provocações? Essas questões são difíceis de responder, mas certamente afetam a dinâmica do jogo e a forma como os jogadores se comportam, especialmente quando estão no centro das atenções. Vinícius Júnior, apesar de ser um dos grandes nomes do futebol mundial, está enfrentando uma batalha difícil, fora das quatro linhas. A pressão emocional e as ofensas constantes têm sido uma constante em sua trajetória, e isso levanta um debate sobre a saúde mental dos atletas e o impacto que o ambiente tóxico pode ter sobre o seu desempenho. É importante que todos, tanto jogadores quanto torcedores, reflitam sobre o que está em jogo quando se trata de rivalidades e provocações. O futebol é, sem dúvida, um esporte apaixonante, mas o respeito mútuo deve sempre prevalecer, e é fundamental que todos compreendam os limites do que é aceitável em termos de provocação. O que Vinícius Júnior está passando serve como um alerta para a necessidade de um ambiente mais saudável e respeitoso no esporte. Agora, a questão é saber como o Real Madrid, seus companheiros e, claro, o próprio Vinícius lidarão com a pressão nos próximos jogos. A expectativa é que o brasileiro continue a ser um exemplo de superação, mantendo a calma e focando no seu talento para dar a resposta dentro de campo. Mas, sem dúvida, os próximos desafios prometem ser intensos, e o apoio dos companheiros será crucial para que Vinícius Júnior consiga atravessar essa fase difícil da melhor forma possível.